Congresso da UMADERV chega em sua 29ª edição. Você vai conferir como foram os 4 dias de festa no feriado do Carnaval. Graças a Deus é muito bom estar aqui no meio de tantos jovens, esses pregadores maravilhosos. E é uma bênção, uma maravilha para mim e para muitos dos meus amigos que estão aqui também. No quadro Há uma Saída, o testemunho do pastor Mac Anderson, que foi um dos convidados do congresso. Quando a medicina diz que não, o médico dos médicos pode devolver a vida. Não coloque um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Você não pode desistir do que Deus não desistiu. Como anda a sua rotina? Você está cheio de ocupações e não tem tempo para Deus nem para a sua família? Cuidado com as suas prioridades. Que Cristo assuma o primeiro lugar em sua vida. Hoje temos mais uma oportunidade para aprender com o pastor Wellington Rocha, que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Eu quero mandar um abraço todo especial para o presbítero Cleomar Soares e sua digníssima esposa Marli, ali da cidade de Mineiros. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Depois de um ano inteiro de preparativos, oração e muito trabalho, a União da Mocidade da Assembleia de Deus de Rio Verde realizou mais um congresso de jovens. Pessoas de todo o Brasil participaram do evento que marcou a vida de muita gente. Nossa equipe esteve lá e mostra tudo para você. Veja na reportagem. Uma carreata deu início ao 29º Congresso da UMADERV. Jovens comprometidos com o Evangelho saíram pelas ruas de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, para divulgar esse evento que já é uma referência nacional. Que Deus possa derramar a sua glória mais uma vez e o nome dele seja engrandecido e principalmente que ele possa impactar a cidade de Rio Verde e ganhar muitas almas, que esse é o nosso objetivo, crescer e avançar. Durante o feriado prolongado do Carnaval, mais de 2.000 pessoas decidiram passar os 4 dias de festa na presença do Pai. Aqui, os participantes louvaram a Deus ao som de grandes nomes da música gospel, como Alan Reis, a dupla Ingrid e Daiane, Eliane Silva e Delino Marçal. Batiza com fogo, me batiza com fogo, seja cheio, meu filho. Espírito de Deus, oh, me batiza com fogo, me batiza com fogo. A ministração da palavra ficou por conta dos pastores Daniel Pedroso, Benhur Lopes, Denilson Lima e Mac Anderson, que compartilharam experiências espirituais com os congressistas. Assuntos como relacionamentos saudáveis, maturidade cristã e humildade foram apresentados de forma simples e profunda. O tema do congresso, intimidade, também foi mencionado por todos os líderes cristãos. Busquem a Deus, se consagrem, leiam a Bíblia, tenham tempo para Deus.
porque a geração que está vindo depois dessa vai precisar muito do comportamento dessa geração de hoje. Portanto, façam isso. Intimidade. Em cada gesto ou palavra era possível sentir a presença de Jesus. Milhares de pessoas foram renovadas, batizadas pelo Espírito Santo e cheias do poder de Deus. Era impossível conter as lágrimas de alegria e gratidão. É muito importante para a nossa região, para a nossa cidade, para nossos jovens, e vale muito a pena a gente estar participando, juntos, interagindo, porque isso traz muitos benefícios para a nossa cidade, para nossos jovens, e isso nos alegra muito e só nos traz felicidade e bênção para nossas vidas. E quem pensa que o cristão não pode viver momentos descontraídos se engana, viu? Durante a festa, a Umaderv pulou e se divertiu muito na presença de Deus. A Tâmide veio de Bom Jesus, a cerca de 140 quilômetros de Rio Verde, para participar do congresso. Para ela, valeu a pena todo o cansaço da viagem. Graças a Deus é muito bom estar aqui no meio de tantos jovens, esses pregadores maravilhosos. E é uma bênção, uma maravilha para mim e para muitos meus amigos que estão aqui também. Para o líder da Umaderv, o congresso promoveu a comunhão entre os irmãos e a oportunidade de buscar a verdadeira intimidade com Cristo. Intimidade é a busca, o jovem buscar o Senhor. Ter a consciência que nós que temos que buscar, ficar mais próximo de Deus. Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para descer suas bênçãos sobre a sua igreja. Mas é necessário que nós, de coração limpo, chegamos diante de Deus. E assim Ele nos abençoa e nós estamos vendo aí o que Deus tem feito. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Você deve conhecer o pastor Maqui Anderson, a quem Deus tem usado para levar o evangelho puro e simples. Homens cheios do Espírito Santo como ele também enfrentam grandes batalhas, porque Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas, mas garantiu que teríamos o Santo Espírito Consolador. Para quem tem fé, sempre há uma saída. Muitas histórias que Deus permitiu na minha vida me marcaram profundamente. Desde o meu nascimento, as lutas que eu enfrentei até chegar ao meu casamento, o próprio casamento e outras histórias. Mas, recentemente, eu passei por algo muito especial. A minha mãe estava em casa e teve uma parada cardíaca. Meu pai ficou muito desesperado, correu com ela ainda desacordada para o hospital. E quando ele chegou com ela no hospital, ela já havia recobrado a consciência. O médico, ao atendê-la, começou a perguntar quais eram os sintomas que ela estava sentindo e ela teve mais uma parada. O médico, identificando rápido, ele levou ela para a UTI. De imediato, fizeram ali os procedimentos e ela ficou internada. Me ligaram e eu já fui temeroso, né? Quando eu cheguei no hospital, meu pai estava do lado de fora, sentado no meio-fio, chorava muito. Eu dei um beijo assim na cabeça dele e disse: pai, descansa, Deus está no controle. Deus está sempre na sala do comando da nossa vida, pode ficar tranquilo. Quando eu entrei, o médico me recebeu, explicou o que havia acontecido. Ela já tinha tido 2 paradas cardíacas e que seria necessária uma cirurgia e que ela seria transferida de hospital. Quando eu entrei na sala, eu entrei com muita fé no meu coração, pensando, vou dar uma palavra para minha mãe, de ânimo, de vitória, mãe, vai dar certo. Só que quando eu entrei, eu ministro para muitas pessoas, oro e abençoo, e eu vou em presídios, eu vou em hospitais, eu gosto desse trabalho, mas quando eu entrei era a minha mãe, a minha fé quase foi embora. Quando eu vi minha mãe toda entubada e aqueles equipamentos, eu confesso que
meu coração ficou bem apertado. Quando ela me viu, começou a chorar, eu fui até ela, abracei, dei um beijo na testa dela e ela disse, eu vou morrer hoje. Eu falei, a senhora não vai morrer hoje. Não, eu vou morrer hoje e antes que eu morra, eu quero que você me prometa que enquanto você tiver vida, você nunca vai abandonar a obra de Deus. Uma das razões de minha mãe dizer isso é que eu sou filho único. A minha mãe é estéril. Eu nasci por causa de uma promessa. E a minha mãe me criou, me ensinou, me preparou para a obra de Deus. E ela não queria ver isso se desvanecer na minha vida. Eu falei, mãe, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregar o evangelho, eu vou ganhar almas. Mas eu preciso dizer algo para a senhora. Aí eu lembrei ela de uma promessa. A senhora lembra quando eu tinha 3 anos de idade e um pastor profetizou e disse, Dona Maria, cuida desse menino, ele vai ser pastor, vai ganhar almas e a senhora vai ver e ouvir falar dele em vários países do mundo. Isso foi há 3 anos atrás, eu nunca tinha saído do Brasil para pregar em lugar algum. Falei, mãe, como que a senhora vai partir? Como que a senhora vai morrer se Deus não cumpriu a promessa? E ainda disse uma frase que parece um jargão, mas eu creio nisso. Quem tem promessa de Deus, mãe, não morre até que Deus cumpra essa promessa. Ela ficou muito emocionada, nós nos abraçamos e eu fui para o plano de saúde. Mexi com documentação, meu pai seguiu com ela no UTI móvel para um outro hospital, o Hospital Santa Mônica, em Goiânia. E aí minha mãe teve mais 2 paradas cardíacas, uma delas foi quase que fulminante e o médico saiu na recepção onde meu pai estava e disse, seu Adélcio, o que aconteceu hoje na sala de cirurgia eu nunca vi antes em toda a história. O Hospital Santa Mônica é uma das referências em coração do estado de Goiás e no Brasil. Ele disse que a parada cardíaca e o médico conseguiu restabelecer. Quando terminou a cirurgia, que fechou, a minha mãe teve mais uma parada e eles tentaram com massagem, com desfibrilador e um monte de coisas e realmente o coração dela desistiu de funcionar. Aí o médico disse para meu pai, quando nós retiramos as mãos, que a minha equipe já havia desistido, nós ouvimos um respirado profundo, né? E aí ele disse para o meu pai, o coração da Dona Maria sozinho voltou a bater normalmente. O médico disse, olha, seu Adélcio, hoje eu vi um milagre. Até uma pessoa um dia ouvindo isso de mim falou assim, Pastor Mark, isso aí tem um nome científico, quando dá uma pausa e o coração... Eu falei, querido, o nome disso chama-se Jesus Cristo de Nazaré, é milagre. Final do ano passado, minha mãe fez um exame, e eu não entendo muito esse negócio desses exames, os nomes. Ela colocou um equipamento e aí pôs cheio de fios, de eletrodos no corpo para ver como que estava o coração. E o médico brincou com ela, Dona Maria, ao sair daqui, tome muito cuidado para a senhora não morrer no trânsito, cuidado com tudo, porque de coração a senhora não morre mais. Deus te deu um novo coração. Eu ainda acredito em milagres. Eu ainda acredito que Deus usa o médico, mas Deus também ainda entra na sala de cirurgia. O que eu disse para o meu pai é verdade. Deus nunca sai do comando. Ele está sempre no controle e ainda que esteja morto, como diz João capítulo 11, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Você que ouviu essa história está pensando, pastor, será que pode acontecer na minha vida? Eu não imagino, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Não coloque um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Você não pode desistir do que Deus não desistiu. Não é você quem define. A última palavra não é sua, a última palavra é de Deus. Apesar das circunstâncias conspirarem contra você. Talvez você esteja vivendo momentos de chuvas torrenciais. Sabe aquelas avalanches que nos envelopam, nos engolem, a gente não sabe o que fazer? Talvez Jesus está só dormindo, mas Ele permanece no barco. Se Ele levantar, vai acalmar a tempestade, vai acalmar o vento e tudo se tornará bonança. Não desista, porque Deus não desistiu. Não coloque um ponto final, porque o autor da vida ainda está escrevendo. Troque o luto pela luta, porque como Ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida, e se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nossos dias estão passando cada vez mais rápido. São tantos afazeres que a tendência é entregarmos para Deus só o tempo que sobra depois das nossas atividades. Quando já estamos cansados, hoje eu te convido para parar um pouquinho e reavaliar as suas prioridades.
Deus não pode perder o primeiro lugar em nossa vida. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e
esse seja o nosso compromisso. Não entregar para Deus somente o tempo que nos resta, e sim o melhor dos nossos dias. E agora eu quero te convidar a deixar as atividades alheias ao programa Caminho da Vida por alguns instantes, para você ouvir com atenção o que Deus tem a nos ensinar através de sua palavra. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor de tudo, inclusive Senhor dos exércitos. Bom é não pecar, mas se pecou, não deixe a porta dos céus para que o homem pudesse chegar a ele. Jacó sonhou que na terra tinha... Nessa mensagem, vamos tratar de algo muito especial em nossas vidas. O momento em que estamos diante de um grande desafio e a importância de trazer à memória aquilo que nos traz esperança, ou seja, tudo o que vivemos e o cuidado de Deus para conosco. No capítulo 7 de Êxodo, nós encontramos o relato da transformação das águas do rio Nilo em sangue, um milagre realizado por Deus através de Arão e Moisés. Este é o encontro de Moisés com Faraó no momento da primeira praga, e este encontro se dá às margens do rio Nilo. Diz o texto que naquela manhã as águas de todo o Egito foram transformadas em sangue. O local deste encontro com o Faraó, o rio Nilo, era muito significativo para Moisés. Podemos imaginar que ele olha para aquele rio e começa a trazer à sua memória a sua própria história. Há 80 anos, eu era recém-nascido e minha mãe, na esperança de me salvar, me colocou dentro de um cesto de junco, e eu fui salvo pela filha de Faraó, que tinha costume de se banhar por aqui. Aliás, Moisés gostava de recordar fatos históricos. Basta ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 1, quando ele dirige o primeiro discurso ao povo no final do Êxodo e pouco antes da ocupação da terra de Canaã. O texto diz assim: e então ele começa a trazer à memória daquele povo os episódios da sua história, amarrando o passado com o presente e preparando os ouvintes para o futuro glorioso que Deus haveria de dar. E agora, Moisés está diante do rio Nilo e a sua memória é acionada. O filme da sua vida começa a se desenrolar. Talvez ele tenha se lembrado da mãe hebreia, da mãe egípcia. Talvez tenha se lembrado de suas lutas íntimas antes de ter a coragem de abrir mão das glórias do Egito e os prazeres transitórios do pecado. Talvez naquela manhã, diante do rio Nilo, ele trouxe à memória aquela estranha arte de ver o invisível e de contemplar à distância o galardão que Deus costumava distribuir com os que vivem pela fé. É por isso que em Hebreus 11 e 27 nos diz: e foi porque confiava em Deus que Moisés saiu da terra do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim, ele prosseguiu o seu caminho. Parecia que ele podia ver Deus bem ali do seu lado. Talvez ele tenha se lembrado da impetuosidade que o fez matar o egípcio que estava espancando um de seus parentes distantes. Talvez tenha se lembrado da incompreensão dos hebreus, dos 40 anos passados não na metrópole, mas na terra de Midian, onde se casou, onde se tornou pai de 2 meninos e onde trabalhou como pecuarista. Talvez tenha se lembrado do estranho fenômeno da sarça que se queimava e não se consumia, e daquele tremendo e decisivo encontro com Deus no Monte Horebe, quando a vocação esquecida voltou à tona de modo irreversível. Eu creio que todas essas lembranças vieram à tona porque Moisés estava ali, à margem do rio Nilo, e agora à espera de Faraó, 80 anos depois de ter sido descoberto pela princesa. E acredito que o seu coração se encheu de gratidão e de determinação.
nós temos muitas razões para agradecer a Deus por nossas vidas. Foram tantas as bênçãos do Pai que tentar descrevê-las seria como explicar como é ser feliz. E felicidade a gente não explica, a gente sente e acaba transmitindo aos outros. Assim também são as bênçãos de Deus. Por isso, o salmista se expressa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Podemos dizer que no início de cada nova etapa da vida, quando as dificuldades apontam, como o trabalho sem resultado ou a mera manutenção do que já vínhamos fazendo, após ter passado uma etapa, olhamos para trás e percebemos que o Senhor nos deu grandes bênçãos, realizando o impossível e tornando sonhos em realidade. Em momentos assim, vemos que temos muito que agradecer ao Senhor. Moisés teve muitas lutas e dificuldades, mas quando ele coloca tudo isso na balança, naquele momento em que olha os 80 anos pelos quais passou, ele verifica que tinha muito que agradecer ao Senhor. Como as coisas tinham mudado. Agora, Moisés era um profeta de Deus, cheio de autoridade e com uma missão claramente definida. Eu te convido neste momento especial em que você está diante de um novo desafio, prestes a iniciar uma nova etapa da vida. Eu te convido a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança e saber que você pertence a um Deus de amor e que você pode confiar nele, descansar nele, esperar nele e declarar que Deus, a quem você serve, nunca falhou e nunca falhará. Esse Deus está com você agora. Ele é o mesmo. Confie. Se você tem certeza de que está no centro da vontade de Deus, não tenha medo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar? Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, te louvamos, ó Pai, por este momento de estarmos aqui levando a Tua palavra. Eu quero pedir uma bênção especial para este ouvinte, para esse telespectador, para essas pessoas que estão nos acompanhando, seja pela internet, seja por este canal de televisão. Peço a Tua bênção sobre todos, pelas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar da Tua graça, do Teu poder, e que possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito a nosso favor. Eu te peço agora, ó Pai, cura das enfermidades, solução dos problemas, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. AD Studio. Qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração. Plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio. Melhor para quem canta. Excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Chegamos ao final de mais um programa Caminho da Vida. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço apertado e até a próxima. Que Deus abençoe sua família em nome de Jesus.